A taxa Selic vai cair. Nos próximos dia 20 e 21, ainda nessa semana, vai acontecer a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, e eles decidem aí a taxa de juros básica da economia, que é a famosa taxa Selic. Ao que tudo indica, eles iniciarão aí um corte na taxa de juros. Na realidade, a projeção dos economistas, dos analistas, da galera que trabalha aí no mercado financeiro, é que eles nem vão cortar a taxa Selic agora, já nessa próxima reunião, mas já darão início aí, né, indícios de que na próxima reunião, em agosto, podem já fazer o primeiro corte de meio ponto percentual, ou talvez até de 0,75, vai depender aí de vários outros fatores. Só para te relembrar, o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele subiu a taxa Selic que estava em 2% lá em 2021, 2020, 2021, ele subiu para 13,75%, que é a taxa atual, em 12 reuniões. Foram 12 reuniões que ele subiu essa taxa e já faz aí algumas reuniões, 4, 5 reuniões, que ele não sobe mais essa taxa Selic. E agora, ao que tudo indica, ele vai começar a cortar a taxa Selic. Diante deste novo cenário, qual é o melhor investimento? Onde que você deve investir tua grana, a tua reserva de emergência? Será que é a hora de mudar os investimentos? Será que você tem que mudar a sua alocação, a alocação da sua carteira? Segura a mão aí, não sai do vídeo que a gente vai falar sobre isso aí no conteúdo de hoje. Vem comigo. Primeiro ponto, por que o Copom subiu a taxa Selic, né? Lá, como eu disse, em 2021, 2020 e 2021 estava em 2%, foi o menor patamar da taxa Selic. Por que o Copom decidiu subir essa taxa Selic desde então? Então, bora acessar aqui, em primeiro lugar, a tela do computador, onde eu mostro o caminhar, né, o andar aí da taxa Selic. Nós tivemos esse momento com taxa Selic em 14, né, 0,25% lá em 2016, depois caiu bastante, ficou um tempo em 6%, depois caiu novamente, chegou lá no menor patamar da história em 2%, então subiu e agora está em 13,75%. Por que o Copom decidiu, né, por essa alta aqui neste período? Bom, basicamente por conta da pandemia, né? Então, lá no período da pandemia, o que aconteceu? Aconteceu que os bancos centrais pelo mundo, Brasil, Estados Unidos, Europa, começaram a despejar grana para que não esfriasse a economia, para que as pessoas continuassem consumindo. Também teve um grande problema na parte de emprego, então as pessoas começaram a perder emprego, e aí as pessoas talvez consumiriam menos. O Banco Central começou a despejar dinheiro e isso automaticamente causou inflação. Não foi algo exclusivo no Brasil, não foi algo exclusivo na América do Norte, não. Foi algo no mundo todo aconteceu inflação. Os Estados Unidos estão ali com os mesmos problemas, tem inflação lá nos Estados Unidos. E uma das políticas monetárias aí mais eficiente para combater a inflação é a taxa de juros. Então você começa a subir a taxa de juros para deixar o preço do dinheiro mais caro, né? Você deixa o dinheiro mais caro, as pessoas começam a reduzir o seu consumo, automaticamente você tem ali um choque de consumo e redução nos preços. E parece que o Banco Central acertadamente tem atingido aí o seu objetivo, né? Então, por que eu falo isso? Porque se a gente for ver também o índice de inflação, né? Então aqui, ó, olhando aqui agora o índice de inflação, nós temos a linha azul, né? Deixa eu clicar aqui primeiro. A linha azul é o ocorrido, né? Então é o IPCA, o índice de preço do consumidor amplo, que já aconteceu. E a gente tem um IPCA que saiu ali dos 11,9 para agora cerca de 3,9, né? 3,9, exatamente. E ali a linha vermelha é o projetado, né? Então a gente vê que, de acordo com essa linha mais cinza aqui, a gente tem um índice que está bem próximo de chegar à sua meta, né? Então o Banco Central tem conseguido aí cumprir com a sua meta, que é baixar a inflação. Como o presidente do próprio Banco Central fala, né, Roberto Campos Neto, a inflação é o pior imposto que existe e que afeta diretamente a classe mais baixa, né, a classe mais pobre. Então, por conta disso, o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros por conta de uma inflação mais pressionada. Agora, por que o Banco Central pode cortar a taxa de juros? E você vê aí diversos influenciadores, economistas, corretoras, pessoas que trabalham no mercado financeiro falando que vai baixar a taxa de juros. Porque basicamente, né, a meta do Banco Central, que é reduzir a inflação, está sendo cumprida. Lembrando você, quando eu falo isso, principalmente nas minhas redes sociais, aliás, se você não me segue, tá a oportunidade de você me seguir lá no Instagram, tá por aqui, ó, @eu Danilo Silva. E quando eu falo esse negócio de inflação para as pessoas,
As pessoas falam, você tá maluco? O mercado tá super caro. Gente, eu faço compra também. Eu vou ao mercado junto com a minha esposa, eu faço compra. E eu percebo quão caro está o alimento e tudo mais. Acontece que inflação é a diferença, né? É o aumento de preço em relação ao mês anterior. A inflação, ela não vai medir constantemente. Por exemplo, a caixa de leite hoje ela está muito mais cara do que há 2 anos atrás, certo? Só que o IPCA ele registra esse aumento de preço de um mês para o outro. E se a gente for fazer uma comparação de agora com o mês passado, não houve esse aumento no alimento e tudo mais. O IPCA ele tem dado essa freada, né? O mercado tem ficado mais estável, embora esteja muito alto o valor, tem ficado mais estável o preço de carne e tudo mais. E isso faz com que o Banco Central ele tome a iniciativa de começar a baixar os juros, tá? Então, a gente tem aí um cenário econômico agora presente que se desenha, que nos conduz para essa queda de juros. E o próprio presidente do Banco Central já dá algumas sinalizações de que vai poder cortar juros. Aliás, na semana passada ou na semana retrasada, ele foi a um evento junto com varejistas que tava a Luiza lá da Magazine Luiza, que quase que implorou para ele cortar os juros, porque muita gente vai quebrar. Então assim, cara, eu acho que sim, os juros vai baixar, né? O que tá todo mundo falando vai baixar. Vai baixar, não sei se na próxima reunião, não sei se agora, quarta-feira, a gente já veja aí o Banco Central cortando os juros. Eu acredito que lá para agosto, mas surpresa, né? Pode ser agora, já na quarta-feira ele cortar 0,25, já no comunicado sinalizar, ó, vai cair mais, né? Bom, Danilo, beleza. Diante de todos esses cenários aí que você falou, né? Juros vai baixar e tudo mais, né? Onde que nós devemos investir? Onde que nós devemos colocar aí a nossa grana? Então eu separei em 2 blocos. Primeiro bloco, vamos falar sobre renda fixa. E segundo bloco, iremos falar sobre renda variável, tá? Então, na renda fixa, o que eu, Danilo, estou fazendo na minha carteira de investimento? Quais são os movimentos que eu estou fazendo no meu portfólio? Bom, renda fixa, eu tenho focado, né? Meu portfólio está bastante direcionado para títulos pré-fixados. Como você já me acompanha aqui, né? Caso você ainda não me acompanha no canal, tá chegando novo, não deixa de se inscrever no canal, se esse conteúdo já tá te ajudando de alguma forma. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo. E para você que já me segue, já é raiz aqui no canal, sabe o quanto que eu falo muito bem dos títulos públicos, né? Do Tesouro Direto. Não sou fã de título privado, de CDB, LCI, LCA. Vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo por que eu não invisto nesses tipos de investimentos. Então a minha carteira, ela tá majoritariamente em títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá a minha carteira agora, né? Então, ó, tô com a carteira aqui, então eu tenho aqui, eu consegui pegar 12,96% ao ano no pré-fixado, 12,07% e 11,62%. Eu consegui fazer, pegar esses investimentos. Aqui também é pré-fixado, né? Aqui é o 29 e aqui é o 25. Consegui pegar a 12,1% ao ano. Olha a minha rentabilidade acumulada. 15% aqui, né? E eu tô com mais outras rentabilidades acumuladas aqui, ó. 10, 13 e 23% nesse aqui que eu peguei em junho do ano passado. Gente, isso aqui nada mais do que marcação a mercado, tá? Não vou falar nesse vídeo completamente, né? O que é a marcação a mercado, porque eu já fiz um vídeo só falando disso. Também vou deixar nos cards aqui, então veja o vídeo que eu fiz falando só disso. Só que a marcação a mercado é isso, é o benefício que a gente ganha quando os juros começam a cair. O preço do título pré-fixado ele começa a subir, a gente ganha, né, essa gordura, essa alta aqui, então já estou com uma boa rentabilidade, tá? Então tenho focado muito no tesouro pré-fixado, isso tem sido o meu foco, mas também agora começo, não só agora, mas já faz uns 3 meses, eu já venho falando isso aqui para as pessoas que seguem aqui o canal, que eu tenho olhado muito para o Tesouro IPCA+. Não tenho no meu portfólio por conta do meu horizonte de investimentos, né, do meu objetivo, mas para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo como consultoria de investimentos, eu tenho sugerido muito o Tesouro IPCA+. Principalmente, quer ver? O Tesouro IPCA, aquele que tem um vencimento para 2045, porque ele tem uma duration maior. Quanto mais longo o título, mais essa sensibilidade com relação à taxa de juros ela é maior. Então, quando a taxa de juros cai, o título ele se valoriza. Mas é importante ressaltar
E esses títulos, né, eles têm esse movimento, essa volatilidade com relação ao mercado. Então, se tudo der errado, né, se o Banco Central decide não baixar os juros, você tem que ficar com ele até o vencimento, né? Então, você tem que ter isso em mente, tá certo? Eu separei aqui também, na tela do computador, aqui no site do Tesouro Direto você tem a opção de ver o histórico de preço e taxa, né? De preços e taxas dos títulos públicos. E, ó, Tesouro Prefixado 2029, em 90 dias, né? Nos últimos 90 dias a taxa estava em 13%. Hoje a gente já tem uma taxa de 10,97. Nesse mesmo período, olha o que aconteceu com o preço, saiu de 493, foi para 560 reais. Então, assim, essa volatilidade no pré-fixado acontece. Se a gente for olhar também o Tesouro IPCA 2045 sem juros, sabe? Sempre sem juros, né? Então a gente tem aqui a taxa que saiu de 6,47 para 5,66 e aí o preço, olha o que aconteceu com o preço, sai de 1.020 e vai ali para 1.235 Tesouro IPCA 2045. Então assim, esses, para mim, agora, esses dois títulos é os que mais vão se beneficiar. Eu não gosto de CDB, LCI e LCA prefixado. Você tem que ficar com a grana parada porque você não vai se beneficiar da marcação a mercado, tá? Então, poxa, você quer resgatar esse título antes para aproveitar uma outra oportunidade, você não pode porque esses títulos privados prende o seu dinheiro. Já em títulos públicos, você tem liquidez diária. Caso você queira tirar, você paga lá o imposto de renda, né? Na alíquota, dependendo da alíquota que você tá, pronto, tira o dinheiro, é seu. Você aproveita outras oportunidades. Combinado? Isso na renda fixa. Então, títulos pré-fixados e Tesouro IPCA+. Na renda variável, Danilo, o que você tá olhando? Bora falar de ações. Cara, ações, eu tô olhando empresas que têm crescimento, né? Então, como que funciona? Essas empresas de crescimento, eu vou te dar exemplo de duas que é do setor financeiro que eu gosto, tá? Banco Inter, tá? E a própria B3. B3, que é a B3SA3, que é a Bolsa de Valores. Essas empresas de crescimento são empresas que têm o seu valor futuro, valor muito lá na frente, né? Muito de crescimento, de muito longo prazo. Quando você pega esse valor futuro dela e traz a valor presente, com a taxa de juros muito alta, o desconto aumenta. Então, automaticamente, quando você aumenta o denominador, né? Pô, você tem 10 balas. Você vai dividir para duas pessoas, dá 5 balas para cada uma, né? 10 dividido por duas pessoas. O 2 é o denominador. Quando eu aumento mais uma pessoa, 10 eu divido por 3, esse meu resultado já cai de 5, cai para 3,33, né? Então já cai um pouco o meu resultado. Por quê? Porque eu aumentei o meu denominador. Ações funcionam da mesma forma. Você pega esse valor futuro da empresa, traz para hoje e divide por uma taxa de juros. Se essa taxa de juros sobe, subiu o meu desconto, o valor presente dessa empresa caiu automaticamente. Agora, quando a taxa de juros está em queda, essas empresas de crescimento começam a se valorizar. São empresas que faz sentido você ter no portfólio. Então hoje eu estou de olho em Banco Inter e B3. São duas empresas que para mim faz sentido. Tem um plus aí que é BTG Pactual, BPAC11. Eu gosto muito desse banco, um banco sólido que dá resultado para os seus acionistas e que também se enquadra aí dentro da modalidade de crescimento, de valor, né? B3 e BTG Pactual eu colocaria na cesta de valor. Tá? Então eu separo a minha carteira de ações em 3 blocos. Crescimento, né? Que eu chamo de oportunidade, valor e defesa, né? Então agora com queda na Selic, essas empresas de defesa talvez não façam mais sentido. Você pode começar a olhar essas empresas de valor e de oportunidade, tá? Com relação a empresas ligadas a também a inflação, né? Então eu tô olhando muito TRPL4, que é uma empresa que ela é muito ligada à inflação, né? Você tem o reajuste dos seus contratos pela inflação, e quando a gente tem uma queda de juros, automaticamente a gente começa a enxergar um consumo maior da população e a gente pode vislumbrar daqui 1 ano e meio, 2, uma inflação maior, né? Daqui 1 ano e meio até a gente pode ver uma inflação maior. Então a gente é importante já colocar ativos ligados à inflação no portfólio. Danilo, com relação a fundos imobiliários, cara, fundo imobiliário de papel que tem parte da sua carteira ali indexada a índices de inflação, seja IPCA ou IGPM, é muito importante ter esses fundos ligados. Os gestores dos fundos vão fazer essa mudança. Eu não abro mão do meu MXRF11, gosto muito dele. Eu acho que é um fundo excelente, uma boa gestão. Tem ali uma pimentinha ou outra, mas gosto muito do MXRF11. Mas também acho que é uma boa oportunidade da gente olhar para fundos de shoppings, de lajes corporativa. Só que aí a gente tem que fazer uma análise muito mais setorial mesmo para entender o setor
E entre laje e shopping, eu iria mais para shopping, que é um fundo que está fazendo muito mais sentido. Fiagro também, né, tá excelente, bons Fiagros negociando. Eu também não abro mão do meu Snag 11, gosto muito dele, acho que é um FI muito bacana para se ter no portfólio. Mas além disso tudo que eu tô falando aqui para você que tá assistindo esse vídeo agora, que já se inscreveu no canal, que já curtiu o conteúdo, tem um ensinamento que eu quero deixar para você, né? Porque é a pergunta que a maioria das pessoas me faz. Danilo, mas ainda dá tempo, né? Porque a taxa de juros do futuro, né, negociada na bolsa, que a gente chama de juros futuros, já começou a cair. Os títulos públicos, como eu mostrei, já estavam sendo negociados a 13 e agora estão sendo negociados a 10. Ainda dá tempo, Danilo? Olha, dá. Na minha opinião, sim, ainda dá tempo, mas é claro que você não vai pegar a oportunidade de 13% como a gente tinha no passado, né? A não ser que você vai para títulos privados. Se você for para títulos privados, aí você pode até encontrar 13, 14%. Título público, não vai achar mais 13, 14%. Só que o maior ensinamento que eu quero te dar aqui nesse vídeo, para você que chegou aqui vai receber essa pérola na sua mão agora não seja um investidor reativo. Investidor reativo é o pior tipo de investidor que existe no mercado financeiro. Danilo, o que é o investidor reativo? Pergunta para mim, pergunta aí, fala o que é investidor reativo? O perfil reativo é aquele que reage a partir da ação de uma outra pessoa, ou seja, espera atitudes ou circunstâncias acontecerem para então reagir e buscar soluções necessárias diante da situação. Sua principal característica é falta de iniciativa. Como que a gente coloca isso dentro do nosso perfil de investidor? O investidor reativo é aquele que só vai reagir quando o influenciador aqui falar, quando o Banco Central de fato reduzir a taxa de juros. E o mercado financeiro, a média do mercado não é desse jeito. O mercado já está se movimentando, já está se mexendo. O BTG Pactual saiu dos R$17 e foi para os R$28, né? Que está sendo negociado agora. Se a gente for olhar aqui, ó, BPAC 11. As ações de BPAC 11 já foram, né? Já saíram de um patamar de 17, isso aí, ó, de 17 está sendo negociado a 29. Se a gente for olhar B3SA3, as ações também já saíram de um patamar de R$9 e já estão negociadas a R$14, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Ó, B3SA3 já saiu aqui dos 9, já está sendo negociado a 15. Então, assim, não pode ser um investidor reativo, tem que ser um investidor que observa atentamente, né, os lances que estão sendo jogados no mercado e se posiciona. Então, na minha opinião, ainda dá tempo de se posicionar, só que o grosso, assim, sabe, aquele filezinho legal já passou o bonde, né? Foi há 2 meses atrás, tá certo? Mas, na minha opinião, ainda assim dá tempo de se posicionar e se você ainda não se posicionou, corre atrás, se posiciona porque vale muito a pena, beleza? Deixa para mim aqui nos comentários quais são os movimentos que você está fazendo com relação a esse novo cenário que se desenha. O que você acha desse novo cenário, né? Muitas pessoas não concordam muito. As pessoas acham que está tendo uma briga ali, né? Uma disputa entre Banco Central e o governo fazendo atitudes que não vão beneficiar esse cenário, que poderia ser muito melhor. O que você acha? Deixa para mim nos comentários e, claro, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a oportunidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo e curte para que outras pessoas também vejam este conteúdo. Combinado? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu tô lá no Instagram, @Danilo Silva. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.